Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. Então vamos lá. Zacarias 13. Capítulo 12, nós falamos sobre a salvação de Jerusalém e falamos sobre o arrependimento, dos habitantes de Jerusalém. E agora vamos estar falando aqui, capítulo 13. São capítulos pequenos, que a gente vê aqui, mas que tem uma profundidade muito grande, muito grande mesmo. Então vamos lá. Primeiramente, vamos lendo aí. Naquele dia, aleluia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Vamos parar aqui, porque é um texto muito rico. Naquele dia, qual dia? No dia final, no dia que o Senhor marcar, no dia que o Senhor determinar. Aqui tem dois sentidos, tá? Tem o sentido do dia em que Jesus viria, no dia em que Jesus prometeu que o Espírito Santo seria derramado. Por que está falando isso, pastora? Porque quando Jesus está com a mulher samaritana no poço, ele diz para ela que ele era a água da vida. E lá em João, se alguém puder ler para mim, João 7, 37 a 39, vai falar sobre essa fonte. A fonte de água viva que iria jorrar no interior de cada um. Tá? João 7, 37 a 39. Vai estar ali, mano. 37. Isso. Aquele que está já? Pode ler. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão dos seus veios. Glória a Deus. E ele falou o quê? E isso disse ele do Espírito que havia de receber aos que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Glória a Deus. Obrigada, irmão. Então veja, Jesus, ele se apresenta como a porta, a luz, Mas nesse momento ele fala: eu sou a água viva. Quem quiser beber de mim, venha a mim e beba, É só crer em Jesus, vai ter dentro dele uma fonte a jorrar. Ele falou: eu sou a água viva. Agora, para você ter uma fonte aberta, imagina, não sei quantos aqui já foram na roça ou viveram na roça, que tem aquelas bicas que cai dia e noite, gente, Dia e noite. A gente ia lá na minha tia em Passar Três e falava: tia, fecha a torneira. E ela falava assim: não, minha filha, não fecha não, essa água é da mina, cai dia e noite. Você ia dormir lá, você escutava aquele barulhinho de água caindo o tempo todo. Então, o que ele está dizendo aqui? É uma fonte de água que vai jorrar permanentemente. Não se esgota não, É por isso que o Salmo 1, irmãos, ele fala que bem-aventurado aquele homem que medita na palavra, que crê em Deus. E ele fala que ele é semelhante a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de água. Porque se você planta uma árvore, uma sementinha aqui e aqui é um rio, a raiz dessa árvore vai aprofundar na terra e vai tocar na água lá embaixo. Então, independente do que está acontecendo aqui fora, no céu aqui de fora aqui, se tem sol, se tem chuva, se tem neve, o tempo que for, a estação que for, a seca, período de seca, alguém vai passar e vai falar: ué, essa árvore está verdinha, mas é época de seca. Ué, mas essa árvore tem fruto, mas não é época de fruto. Como que essa árvore está verde, dando fruto e tal? Por quê, irmão? Porque o que sustenta essa árvore é o que vem de fora, aleluia! É o que vem de dentro. Lá dentro, a raiz da árvore toca nas águas lá embaixo. Então ela vai sendo nutrida
pela água que vem de dentro para fora. Então, independe das estações e circunstâncias. Né? Eclesiastes fala, quem olha o tempo, o vento, nunca vai semear. Ah, hoje eu não vou porque tem sol, amanhã eu não vou porque tem chuva, depois da manhã eu não vou porque está seco. Não é verdade, irmão? Então a gente precisa entender esse propósito, a gente precisa entender aquilo que Deus está falando conosco, né? Em nome de Jesus. Bispo, leva para a Alessandra, dentro dessa caixa tem algo para ela aí, para ela ajeitar lá para as crianças. Isso, leva para as crianças, lá é só uma bolsa, um saquinho desse, dá para ela, para limpar lá. Isso, é de álcool gel. Não, o álcool gel, em lenço, dá para ela. Tem um lencinho, isso, já é só passar. Isso, que bom, vamos dar continuidade. Então veja, a fonte é algo muito profundo. A fonte é algo muito profundo. Então, ele diz, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes. Quando fala casa de Davi, é a casa de Israel, é a casa do povo de Deus. Haverá uma fonte aberta ali. Jesus, ele veio da linhagem de Davi. Não é por isso que diz, na casa de Davi vai ter uma fonte. Essa fonte é Jesus. Quem crê em Jesus, dentro dele, vai gerar uma fonte aberta de água viva. Né? Você não vai ter sede. Você não vai ter uma vida sem sentido. Você vai ter uma vida com propósito. É diferente. Né? Então é lindo esse versículo. Vamos falar de novo, versículo 1? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E essa fonte, ela tem um propósito. Por exemplo, tem sujeira na roupa da gente, na casa da gente, que com água e sabão tira. Mas tem coisas que só uma água sanitária, um cloro, né? Algo mais profundo para purificar. Agora, o pecado e a impureza é uma mancha, é uma sujeira que só a água viva de Jesus, só o sangue de Jesus para limpar. Por isso que ele está dizendo, a fonte que eu vou abrir na casa de Davi, que vai estar jorrando, aberta todo o tempo, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Remover ou limpar o pecado e a impureza. E veja que João 7 ali, né, quando fala João 7, 37 a 39, Jesus ainda vai explicar mais a fundo. Ele diz, essa fonte, ele fala sobre o Espírito Santo que vai jorrar permanentemente. Né? Jesus ali abrindo o caminho, abrindo a fonte, e o Espírito Santo vai manter essa fonte aberta. Tá? Então é importante, quando eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu abro o coração para Ele, dentro de mim tem uma fonte aberta. E quando eu recebo o Espírito Santo, essa fonte vai permanecer aberta, né, para a eternidade. Então vai trazer em mim purificação, limpeza. Irmãos, a gente começou hoje aqui falando muito do perdão, né? Porque a célula dessa semana falou de José, como ele perdoou os irmãos que se levantaram contra ele. E o perdão é algo maravilhoso que nos purifica por dentro. Uma das coisas que eu sempre falo, mantenha o teu coração limpo, independente do que vai acontecer amanhã, né? Se aquela pessoa que te magoou, te feriu, vai vir, vai pedir perdão, vai voltar, vai ter amizade de novo, vai se reconciliar, independente do futuro, hoje, mantenha sempre teu coração limpo, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem ressentimento. Por quê? Porque nós estamos, eu estava até falando com o bispo hoje, nós estamos no fim, irmãos. Nós estamos no fim. Jesus está voltando a qualquer momento. O Senhor quer buscar a igreja a qualquer momento. Ele virá a qualquer momento. E nós temos que estar limpo também, porque às vezes aquela pessoa que tanto nos humilhou, a vida dá tanta volta, às vezes ela chega diante de nós, até mesmo como os irmãos de José, precisando de nós. E como que eu vou estender o copo d'água a alguém que eu odeio? Verdade.
né? Então o nosso coração ele tem que estar purificado e só a água viva de Jesus para nos limpar, né? Versículo 2, vamos lá? Zacarias 13, 2. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos. Olha isso. E deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Aqui está falando dos profetas falsos, né? Aqui está falando dos ídolos. O Senhor fala que no fim, o Senhor ia derramar sobre a terra, né? Algo tão profundo, essa fonte purificadora. O povo ia começar a buscar o Senhor de tal maneira que ali em Israel ia buscar o Senhor de tal maneira que não haveria ali lembrança de ídolos, né? Não haveria entre eles lembrança de ídolos. Então hoje em dia a gente fala de Baal, de Astarote, a gente fala das deusas do passado, mas é mais no sentido de quê? Da Bíblia que a gente estuda do que aconteceu no passado. Que o povo de Israel se misturou com os cananeus, com o Egito, e aí pegava aqueles nomes. Mas hoje em dia, se você for lá, o bispo teve lá, eles adoram o Deus eterno, o Deus criador do céu e da terra. Você não vê ninguém diante do muro da lamentação chamando por Baal. Os nomes dos ídolos do passado foram esquecidos lá, né? Então a gente vê que não haveria mais memória, e é verdade. A gente fala neles porque a gente estuda a Bíblia, a história da Bíblia. Também removerei da terra os falsos profetas e o espírito imundo. Então o Senhor tem essa promessa para nós, né? Por quê, irmãos? Aí eu volto a bater na tecla que o irmão Ivan já falou. Estudem a Bíblia, aprofundem na palavra. Você quer uma profecia correta? Aqui, ó, está aqui. Você nunca vai ser confundido se você andar guiado pela palavra, né? Aí você não vai ser confundido e envergonhado. Veja que a palavra espírito imundo está na letra minúscula. Então não é o Espírito Santo, tá? O espírito imundo, o espírito maligno que domina usando os profetas falsos. Versículo 3. Quando alguém ainda profetizar, olha, gente, esse texto que eu falei com o bispo, a lição de amanhã é forte. A lição de amanhã é muito forte. Meu Deus do céu. Presta atenção aí, ó. Vamos entrar numa parte aqui muito delicada. Presta atenção. Versículo 3. Quando alguém ainda profetizar, aqui estou falando do profeta falso, tá? Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentira em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, transpassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta. Não sou o quê? Profeta. Não sou. Sou o quê? Lavrador da terra. Porque fui comprado desde a minha mocidade. Meu Deus do céu. Então vamos lá, gente. Vamos entender isso aqui que é muito forte. Presta atenção. Hã? Tá, daqui a pouquinho eu bebo. Obrigada. Presta atenção aqui. Nós precisamos refletir. Eu estudando isso aqui, irmãos, eu fiquei muito impactada. O Senhor diz que vai chegar um tempo, e que seja esse tempo, irmãos, que seja esse tempo, em que o pai e a mãe, né, vão temer a Deus a tal ponto, que os servos de Deus vão temer a Deus a tal ponto, que se mesmo que for um filho dele entregar profecia falsa, ele vai mandar parar. Ele vai falar: não fala isso, porque senão você vai morrer. Não mente. Não usa o nome de Deus em vão. Porque às vezes, irmãos, a gente, né, vê as profecias e a gente se compactua com aquele erro. E acha que não, é meu filho, é minha filha, né? É meu pai, é minha mãe. Gente, olha, chegar ao ponto de alguém estudar a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer a verdade,
que se um filho falar errado, ou se o pai e a mãe cometer um erro dentro da palavra, o filho chegar e falar: mãe, não é assim. A Bíblia diz assim. Pai, não é dessa maneira que deve ser, é assim. A Bíblia diz assim. E aqui fala sobre pai e mãe que gerou uma criança, porque geralmente a gente acoberta: não é meu filho está errado não. Né? É meu filho, está errado não. Mas Deus falou: pai, mãe, se o seu filho desviar do caminho certo, fala, porque é melhor você falar do que ele morrer. É muito sério, irmãos, é muito sério essa palavra. É melhor a gente chegar e falar: para aonde você está, não prossegue nesse caminho de erro, de engano, de mentira, porque senão vai morrer. E gente, é muito sério isso. Chega a dizer aqui, né, que muitos ali teriam até que transpassar, porque naquele tempo de guerra, naquele tempo de erro, se a pessoa tivesse servindo a ídolos, eles tinham que matar. Então, olha que coisa séria. A Bíblia fala que o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Então, tem hora que é melhor você, como pai e mãe, alertar que está errado do que ele morrer. Então, às vezes, a gente fica com medo de falar, com pena de falar, mas é preciso falar. É preciso orientar, para eles não continuar vivendo em enganos, em mentiras. Muitas das vezes não vão dar ouvido, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Muitas das vezes a gente está vendo o erro e está deixando para lá. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Olha o versículo 4. Naquele dia se sentirão o quê? Envergonhados os profetas. Se sentirão envergonhados. Eu estou falando de profeta falso. E olha que coisa tremenda, irmãos. Cada um vai sentir vergonha da sua visão quando profetiza e não se vestirão mais de manto de pelo para enganar. Aqui, a Bíblia fala que eles colocavam lá em 2 Reis 1:8, tá? E Mateus 3:4. Fala que o profeta andava de roupa de pelo, de animal, para diferenciar das outras pessoas. Quando era profeta, usava, lembra do João Batista com aquela roupa de pelo, né? Então eles colocavam um manto de pelo, as pessoas olhavam, viram de longe aquele homem vestido de manto de pelo e falavam: é um profeta, o que será que Deus vai falar agora? Então ele está dizendo que muitos eram profeta falso, enganadores, mas eles colocavam um manto de pelo para dizer: eu sou profeta. Mas ele falou: vai chegar um dia em que esses profetas vão se envergonhar de estar falando mentira, a tal ponto que eles não vão mais colocar esse pelo. Por isso que no Novo Testamento fala que muitos colocavam pele de ovelha, né? Manto de ovelha, de cordeiro, mas era lobo disfarçado de ovelha. É exatamente isso. Eles botavam aquela veste própria de profeta, mas não era. E o que Deus está falando, irmãos? Presta atenção. Versículo 5. Cada um, porém, dirá: eu não sou profeta, eu sou lavrador da terra. O que Deus está falando, irmão? Meu coração chega a saltar. O que Deus está falando? Deus está dizendo que nós estamos numa época em que é melhor você dizer: eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou profeta, eu sou um engano, eu sou mentira. Tira o terno, tira a gravata, tira a roupa de missionário, de profeta e vai arrumar serviço lá fora, vai trabalhar, porque está de engano na casa de Deus. Gente, é muito séria essa palavra, é muito profunda essa palavra, é uma profecia já para o fim. É mais bonito, é mais honesto, é mais puro. A pessoa vai ser salva do que continuar no espírito de engano, porque ela vai ser morta. Então, olha só, o Senhor está dizendo que Ele está tendo um tempo. As pessoas dizem assim: eu estou vivendo um tempo da graça, Deus é muito bom. E nós estudamos Zacarias dizendo: eu vou quebrar essa vara da graça. Capítulo 11 de Zacarias, no versículo de número 10. Tomou a vara da graça e quebrou. Está chegando a hora do tempo da graça passar, vai entrar o juízo final. Presta bem atenção.
Igreja do Senhor que está ouvindo, nós estamos aí na internet. Irmãos, presta bem atenção. É mais bonito você chegar na igreja, na sua liderança, às vezes é um líder, um profeta, é uma pessoa que diz, eu sou profeta, veste roupa de profeta, né? Diz, eu sou pastor, eu sou bispo, apóstolo, missionário. É mais bonito chegar e falar assim, não, eu quero ser um membro da igreja, vou arrumar um emprego para mim, porque eu não tenho esse chamado e eu estou enganando as pessoas. Eu estou falando profecia doidada aí para todo mundo, coisa que não é de Deus. É mais correto entrar na correção, né? Ser sincero diante de Deus, falar o que Deus manda, andar como Deus quer, do que ser reprovado no final, né? Ajudou um monte de pessoa, falou de Deus para um monte de pessoa, porém com engano, e no final é ele mesmo ser reprovado. É uma palavra muito profunda, irmãos. Deus fala que quem andar corretamente, dizer, eu não sou profeta, eu sou um lavrador da terra, porque eu fui comprado desde a minha mocidade. O que ele está dizendo? Eu entrei para ser profeta por causa do dinheiro. Está sendo claro aqui, irmão. Vou falar claro. Nós não estamos na época mais de pregar a Bíblia de maneira enganosa, não. Né? Os irmãos me conhecem. Eu não falo a Bíblia de maneira enganosa. Falo o que está na palavra. O que está dizendo aqui? Ele está sendo honesto. Ele está dizendo, eu não sou profeta, né? Eu temo a Deus, creio em Deus, eu vou ser um servo de Deus, mas eu sou um lavrador da terra. A minha profissão é lá no campo. Então eu vou voltar a trabalhar minha profissão, porque eu fui comprado desde a mocidade. Quer dizer, por dinheiro eu me tornei um profeta. Por dinheiro, para ganhar as coisas, para ter dinheiro, para ter isso e ter aquilo. Irmãos, por quê? Porque um pastor, um servo, um missionário, um profeta, né? Um servo de Deus, que quer fazer a obra de Deus nesse tempo do fim, tem que ter muita força, muita coragem, muita chamada. Não é porque quer, não é porque é bonito, não é por dinheiro, porque a luta é tão grande, irmão. A peleja é tão grande que se você não tiver chamado, você sai fora. Verdade. Eu estava vendo uma reportagem que depois da pandemia, nos Estados Unidos, tinha 7 mil igrejas. Fechou 4 mil depois da pandemia. E por dia, 1.000 pastores entregavam a carteirinha. Não quero ser pastor mais. Não quero ser mais pastor. Não quero ser mais pastor. Muita luta, muita luta. Não quero mais. Pensa bem, irmão. Pastor. Tá ou não está acontecendo a palavra? Hã? Não sou mais profeta, toma minha credencial. Tá ou não está acontecendo isso hoje? Tá. A palavra de Deus está se cumprindo. Eu estava falando com o bispo, estava falando com os irmãos. Só está brincando com Deus e procurando pecado agora, nesse tempo, quem não estuda a Bíblia, gente. Porque quem estudar a Bíblia vai se posicionar. Sim, irmão. O Adriano falou bem assim, Marcelo. Eu queria ser igual a pastora. Eu falei, ela é um exemplo de vida para você. Oh, meu Deus. Ela está sendo um bom testemunho para você. Mas você quer pagar o preço que ela paga? Aí que está o mistério da situação. Entendeu? Ela está sendo um bom exemplo, mas o preço é caro. Não é fácil, não. Não é só olhar e falar assim, não. Tem gente que acha bonito o título, pastor, missionário, título. Eu vou usar um sapato de salto. Ó, quer ter alta, ó. Quer ter alta. Tô nem podendo usar salto na época da coluna. Ó, salto, né? Roupão, título. Irmão, vida ministerial não é isso não. Né? Uma vez eu estava falando com um jovem. Eu quero ser pastor, não sei o que. Eu falei, irmão, não é só ter um rompante para falar, tocar um violão e cantar. Não, pregar bem, porque falar bonito, gente, discurso, tem muita gente que tem. Agora estamos na semana da política aí, tem gente que tem um discurso maravilhoso. Ele fala, ele acaba de falar, você está chorando. É verdade. Mas não é todos que são honestos. Né? Então, assim, igual eu falei, ser ministro, ser pastor, ser profeta, então, misericórdia. Né? Então, assim, não é só você pegar e falar com a pessoa e falar assim diz o Senhor, eu sou profeta e me escuta, e
fazer assim. Esse dia no monte lá, o menino estava até constrangido, a mulher fazendo assim na cara dele. Ah, Deus falou, e assim diz o Senhor. Tem que saber se aquilo é de Deus mesmo. Pelo fruto você conhece a árvore, né? Pelos frutos do Espírito, você vai saber se aquele profeta é verdadeiro ou falso. Aí, a gente vê isso acontecendo. Se mata, ou ele vive. Você tem que dar uma direção para ele muito honesta, muito certinha ali, ó. Ou você, entendeu? Ou você, tipo assim, dá uma orientação para ele se perde. Então não é brincadeira, não. Tem pessoas aí se perdendo de Deus, se afastando de Deus, se perdendo, falando, eu quero mais saber de evangelho nunca mais, porque fulano me entregou uma profecia, era falsa. Então o diabo tem usado falsos profetas para tirar pessoas da igreja. E muitas pessoas estão vivendo uma vida de idolatria a esses profetas. Só vive, só faz o que o profeta falou para ele. Não vai na palavra, não busca Deus e fica aí todo desorientado. Então, irmãos, é uma coisa muito séria. E eu deixo esse recado da palavra de Deus, né? Não é minha profecia, não. É a palavra de Deus do profeta Zacarias usando o Senhor. Se você não é um profeta verdadeiro, é mais bonito, está na hora de você falar, eu não sou profeta. Sou sincero, eu não sou pastor, eu não tenho chamado missionário, eu não tenho chamado de profeta, eu não tenho visão. Eu sou um vendedor, eu sou uma pessoa que vou trabalhar numa casa, eu vou trabalhar numa empresa. É bonito, não tem nenhuma profissão que é errada, não. É melhor você varrer a rua, limpar a cidade, é melhor você trabalhar num emprego honesto do que você estar enganando o povo de Deus, porque vai chegar a hora que o Senhor vai fazer a justiça. Irmãos, o tempo todo, os irmãos sabem que eu busco a Deus o tempo todo. Nesse tempo agora, eu vejo a palavra justiça escrita em cima do Brasil. Aleluia. Falo para os irmãos, eu vejo a palavra justiça escrita sobre o mundo nesse tempo. Justiça, o juízo está chegando, mas a palavra justiça já está bem nítida. Deus está fazendo justiça. Está liberado, né? Justiça, está chegando. Lembra que a palavra diz, fala em 1 João, o Espírito Santo ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O do pecado já aconteceu, da justiça nós estamos vivendo. Tempo da justiça. E vai chegar o juízo. Então a justiça já está escrita sobre o mundo, está acontecendo. Então o Senhor está dizendo assim, ó, estou te dando oportunidade. Aleluia. Gente, meu coração chega a queimar quando eu falo. Meu coração chega a queimar quando eu falo. Estou te dando a oportunidade de você dizer, não sou profeta. Sou sincero. Quero ser membro da igreja, quero servir a Deus com honestidade, mas não quero esse título não, porque eu não sou. Eu sou um engraxate. É bonito, está trabalhando, não está roubando ninguém. Agora, enganando o povo de Deus por dinheiro, isso é roubo, isso é mentira. Isso é engano, espírito de engano. O Senhor fala, está chegando o dia, o espírito de engano não vai habitar. O Senhor vai começar o juízo pela casa de Deus, irmãos. Não é pelo mundo, não, é pela igreja. A igreja vai ser a primeira a ser julgada. E foi ou não foi? Na pandemia, o que fechou? O hospital ficou aberto, a farmácia ficou aberta, o mercado ficou aberto. O que fechou, irmãos? A igreja fechou. E não é uma igreja, duas igrejas. Ah, essa igreja é boa, certo, aquela igreja é errada. Não, todas fecharam. O dono da casa fechou para balanço. O dono da igreja fechou para balanço. E avaliou. Então nós temos que entender que a justiça já chegou na casa de Deus. Então é tempo, Deus está te dando tempo, Deus está dando tempo para cada um de nós se avaliar e ser honesto. Ser honesto, ser sincero. É melhor do que andar com espírito de engano. Essa palavra é séria, irmãos? É ou não é? Senhor da glória, misericórdia. E ele ainda fala claro. Eu sou um lavrador da terra, eu fui comprado desde a mocidade. Eu fiquei como profeta esse tempo todo por causa do dinheiro, mas agora eu vou andar certo. Chega.
Vou enganar mais ninguém, não. Versículo 6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Forte, né? Muito forte. Aqui fala de duas coisas. Fala do profeta de Deus, que ele realmente passa por feridas, e às vezes a gente é ferido aonde, irmãos? Na casa dos amigos, aonde a gente tem, né? Jesus, ele foi traído por quem comia no seu prato. Então, tipo assim, como que eu quero trazer de uma forma bem clara para os irmãos. Às vezes a pessoa quer ter o título, quer ter o cargo, quer ser pastor, quer ser missionário, quer ser profeta, mas ele não sabe o preço que vai pagar. Então, alguém vai olhar e vai falar: que feridas são essas que você tem? Quantas marcas? E ele vai falar: eu fui ferido na casa dos amigos. Quer dizer, chega, né? Quer dizer, só vai suportar, é isso que eu quero dizer, só vai suportar as feridas do ministério quem é chamado. Quem não é chamado vai falar assim: quero mais não, fui muito ferido, não estou suportando, não confio mais em ninguém, não suporto mais tanto sofrimento no ministério. Chega e vai largar, vai sair com marca e vai largar, porque só vai ficar, por exemplo, Jesus. Aí agora, por que eu falei duas versões? Uma é a versão do profeta que não vai suportar as marcas na casa dos amigos, na casa do seu próprio povo. Porque, irmãos, a maior ferida que a gente tem não é lá fora, é dentro da igreja, é dentro de casa, da família. É ou não é, irmão? Estou falando mentira? Não, as maiores feridas que a gente tem, a marca que a gente carrega, é dentro da igreja, é dentro da família da gente. Entendeu? Às vezes lá fora, quantas vezes eu falava, eu ganho batalha lá fora e perco dentro. Às vezes você abre a porta de casa e você perde a batalha ali. Você fica fraca. Você perde energia de tantas guerras que a gente já passou nas nossas famílias. É ou não é, irmão? Vamos ser sinceros. Então, assim, às vezes dentro da casa de Deus a gente passa tanta luta que só quem é chamado por Deus mesmo, só quem é mesmo, irmãos, convertido de verdade, é que vai ficar na igreja no último tempo, irmão. Vamos contar aqui. Olha para o lado. Uma lição dessa, uma palavra dessa, só fica na casa de Deus quem tem compromisso, quem tem chamado, quem é convertido de verdade, irmãos. No tempo do fim, quem não é convertido de verdade vai ficar na igreja não, porque não vai suportar ferida, não vai suportar as marcas, não vai suportar não. Que o diabo vai levantar contra nós é dentro da casa de Deus mesmo, é dentro da família mesmo. Quem não tiver convicção mesmo de fé em Deus, de amor por Cristo, não vai ficar dentro do evangelho não, irmão. Vai entregar a carteirinha mesmo. Vai entregar a carteirinha e falar: eu quero saber mais não. Nem, irmão Geraldo? Quero saber mais não. É forte. Irmãos, é profundo demais essa palavra. Então só vai entender isso quem tem. O Senhor nessa manhã está te chamando: filha minha, meu filho, é eu e você. É eu e você. Se você não tiver um compromisso comigo, uma experiência comigo, se você não tiver uma intimidade comigo, você não fica no meio do evangelho, não. Nos últimos dias, não. E ele deixa um alerta muito grande. Se a pessoa tem título, tem cargo, está na obra, está na igreja, mas não de fato é chamado, não vai aguentar as feridas, não. Por quê, irmão? Tem gente que vai ficar na obscuridade, né? Vai ficar na mentira, no engano. Ai, Deus me livre. Eu estou com 15 anos de ministério, de pastor, de profeta. Eu vou chegar e falar que eu sou engano? Vou nada. Vou ficar aqui escondidinho, na falsidade. Vai ficar até chegar as feridas. Estão entendendo, igreja? Está entendendo o mistério? Como é que é sério? Como é que é profundo?
vai ficar até as feridas chegar. Porque na hora que chegar as feridas, não vai aguentar não. Vai chutar o balde, como a gente fala. Vai embora. Vai embora. E assim, não vai querer nem entrar na igreja mais. Tem muitas pessoas, irmão, que eram uma bênção na igreja. Pregava, ajudava, limpava a igreja. Meu Deus, por causa das feridas, foi embora. E o Senhor está dizendo, só vai suportar as feridas do ministério, da chamada, quem é chamado de verdade. Quem é mesmo, sabe, que aceitou Jesus de coração. Porque quem não aceitou, quem não tem chamado real, vai ficar não, irmãos. Não vai suportar as feridas. E aqui também, são duas versões. Uma fala desses profetas falsos que não vão aguentar as feridas. E fala de Cristo, o bom pastor. Que alguém vai perguntar para ele, que feridas são essas nas tuas mãos? A marca do prego. Olha a marca do escravo na mão dele. Aleluia. E ele vai dizer, são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Porque é o próprio judeus, né? O próprio povo de Jesus foi que feriu ele. Pessoas que ele curou, que ele abençoou. Então, irmãos, não espere gratidão no ministério. Não espere reconhecimento no ministério. Aonde que você vai ter reconhecimento e gratidão? É no céu. É só Jesus que vai falar, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino, que está preparado, ó, desde a fundação do mundo, né? Servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Você vai ter com Deus recompensa, alegria com Deus, irmão. Porque aqui na terra, você vai abençoar hoje, amanhã você vai estar sendo caluniado. É por aí, Jesus. Entendeu? Você vai instruir hoje, amanhã a pessoa está com o dedo na sua cara te xingando ou falando mal de você no bairro inteiro. Entendeu? Mas isso, você vai parar? Não. Você não pode parar. Lembra de Jesus. Jesus disse, essas feridas na minha mão, alguém perguntou para ele, que feridas são essas nas suas mãos? E ele disse, são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, o ministério, obra, você tem que estar preparado para ser ferido. Porque, voltando atrás, quem é profeta falso vai entregar a carteirinha. O Senhor vai apertar. O Senhor vai apertar a tal ponto que a pessoa não vai aguentar, não. Vai começar a entregar. Vai começar a entregar. Entendeu? Vai começar a entregar. Mas quem é chamado vai ficar com ferida, sem ferida, com marca, sem marca, vai continuar pregando enquanto tem fôlego de vida. Vai continuar fazendo a obra, né? O Senhor está te chamando, não pare de pregar, não pare de fazer a obra, mesmo com ferida. Não espere que o inimigo vai usar a gente do mundo para te ferir, não. É dentro da casa. É dentro da casa. É dentro da casa de Deus, é dentro da casa de família da gente, é dentro dos colegas, círculo de amigos, é que nós seremos feridos. Por quê? O diabo vai tentar parar você. Não conseguiu? Vai tentar tocar num filho, vai tentar tocar num amigo, vai tentar levantar alguém que você ama para te ferir, para você parar. O negócio é você parar. Porque o inimigo não quer parar quem está lá fora, não, irmão. Já está na mão dele. Ele quer parar quem está fazendo a obra. Então vamos ficar alerta. E aí nos últimos versículos, vamos lá? Ferido pastor de Deus, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Vamos falar de novo? Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersa, mas volverei a mão para os pequeninos. Aqui está falando do próprio Cristo, quando o Senhor disse, chegou a hora da morte dele. Aqui é uma profecia sobre a morte de Cristo. Primeiro ele foi ferido na casa dos amigos, botaram prego na mão, prego nos pés, a lança furou o seu lado, o próprio povo dele. E depois aí disse, agora a espada virá. E a espada transpassou ele do lado. E diz aqui, essa espada vai levantar contra o pastor, o bom pastor. Irmãos, uma pessoa mais perfeita que Jesus não existe. E ele não foi ferido? Se o nosso mestre
mestre foi ferido, como que a gente que é servo dele não vai ser ferido? Nós vamos ser feridos. Quando Deus te chama para fazer a obra, Ele não te chama dizendo assim, ó, vai ser fácil, moleza. Vai ser tudo bem, tudo bem. Você vai pregar o evangelho, você vai entrar no presídio, você vai entrar no hospital, você vai pregar a palavra na igreja para colocar o povo no prumo e não vai te acontecer nada? Não, irmão, o inimigo vai levantar com pressão, né? Com pressão mesmo. Ele fica quieto, mas é porque está armando as astutas. O que é astuta? Cilada? Cilada inteligente. Ele fica quieto porque ele fica armando. Na hora que você menos espera. Por isso, irmão, não baixe a guarda. Você está orando? Ora mais. Você está jejuando? Jejua mais. É um tempo do fim, é tempo de purificação. Então é tempo da gente ficar mais alerta. Mais alerta. Essa semana eu subi ali na torre de vigia com o bispo, passei a vassoura e falei, Senhor, me perdoa, que eu tive até que varrer aqui, que essa semana passada eu não consegui subir. Falei, eu tenho que subir. Não posso deixar telha de areia na sala de oração. O que é isso? Não podemos deixar areia na sala de oração, telha de aranha. A sala de oração tem que ser visitada todo dia. Não podemos baixar a guarda. Não podemos baixar a guarda, não. Né? Então, veja bem. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Alguém lê para mim Mateus 26, 31. Vai ter no telão aí. Olha só, enquanto abre ali Mateus 26, 31. Fere o pastor, as ovelhas serão dispersas. O que ele está dizendo? Que no momento que Jesus fosse morto, ferido, morto na cruz ali, ia acontecer o quê? As ovelhas iam ser dispersas. Os cristãos da época iam fugir. Vai ler, irmão. Pode ler, Ivan. Pode lá também. Pode ler. Então, Jesus lhe disse, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Olha, se cumpriu ou não se cumpriu a profecia de Zacarias? Sim. Quem que está falando essas palavras? O próprio Cristo. Ele diz, essa noite muitos vão se escandalizar comigo, porque acharam que eu era o líder de vocês, eu não podia passar por aflição. Irmão, crente fica doente, crente passa necessidade, crente morre. O diabo, ele fala assim, ele usa a pessoa e fala, você não é crente? Você está passando por isso. Aí a pessoa, é mesmo, então eu vou parar de orar. E o diabo fala, para de orar na igreja, está orando na igreja, está mudando nada. Isso é palavras demoníacas, presta atenção, o cristão passa dores. Jesus era um homem perfeito, sem pecado. E ele foi moído, foi ferido, apanhou, foi preso, injustamente, morreu. Para mostrar para mim e para você que crente sofre, gente. Esse negócio de que crente não sofre, isso é totalmente fora da palavra. Crente sofre sim. Qual é a diferença? Que Cristo passa com a gente, amém? O Senhor passa com você a sua aflição. Então Jesus estava ali. E ele que fala, essa noite, né? Essa noite vão me entregar e vocês vão se escandalizar com o que eu vou passar. Vocês vão falar, ele não é o Cristo, ele podia se livrar da cruz, mas não, eu vou passar, eu tenho que passar. Eu tenho que passar, não é porque crente não vai passar por luta, não. E ele falou, ele passou. Ele passou aquela peleja todinha, passou aquela luta, né? E aí ele diz, porque é para cumprir a profecia de Zacarias. Jesus cita Zacarias. Hoje de manhã nós estamos aqui estudando Zacarias. E Jesus pregou sobre Zacarias. Ele falou, como o profeta Zacarias diz, fere o pastor, as ovelhas serão dispersas. Por que Jesus citou a Bíblia? Porque ele lia a Bíblia. Porque ele, mesmo sendo Deus, Jesus, ele pegava lá a lei. Ele lia a lei. Ele sabia, ele conhecia, ele sabe de todas as coisas. Então ele cita a palavra. Só vai citar a palavra quem estuda a palavra. Então fica alerta, fica desperto, né? Estuda a palavra para você citar a palavra. E ele fala, vai ferir o pastor, que é Jesus. E as ovelhas ficarão o quê? Dispersas. E aí não acontece o que a gente chama de diáspora, que é o quê? Os judeus espalharam para o mundo inteiro. Os cristãos não foram cada um para um lado.
Sumiram. Por quê? Prendeu o mestre, vai prender a gente. Matou Jesus, vai nos matar. Então a gente não pode nem julgar os discípulos. Julgar Pedro porque teve medo. Todo mundo tem medo de ser morto. E eles foram dispersos. Mas volverei a mão para os pequeninos. Zacarias 13:7, na parte final. Mas volverei a mão para os pequeninos. Isso fala de quem? Dos humildes. Quem é humilde na minha presença? Quem é humilde na minha casa, né? Quem é humilde, coração quebrantado, eu vou proteger. Eu vou voltar para eles, né? Tanto é que ele ressuscitou e voltou para Pedro, voltou para Maria Madalena, voltou para os discípulos e voltou para mim, para você, né? Então os humildes vão permanecer firmes e Jesus vai voltar para eles. Jesus não vai voltar para os orgulhosos e arrogantes, não, irmão. Ele vai voltar para os humildes. Para os humildes, né? Por isso que eu vou voltar lá em cima de novo. Versículo 5. É melhor a pessoa dizer: eu não sou profeta. Vou arrumar um emprego lá fora, porque eu não tenho chamado. Mas eu vou servir a Deus quietinho, do que ele ficar enganando o povo. É melhor ser humilde, não é melhor ser humilde? É melhor ser humilde, falar: eu não tenho chamado, porque eu não aguento as feridas. Eu não suporto as feridas. Então eu vou lá para fora. Vou trabalhar, fazer uma coisinha ou outra, ficar quietinho. Porque para fazer a obra de Deus tem que aguentar as feridas. Eita! Aguentar as marcas? Meu coração até quer, vou falar isso, irmãos. Porque a gente sabe o que é isso, né, meu amor? Eita, glória. Vamos lá. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Versículo 8. A gente vai só olhar nas marcas. Versículo 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão o quê? Eliminados e perecerão. Aconteceu ou não aconteceu na pandemia? Sim. Uma parte da terra foi embora. Foi ou não foi? Irmão, nós estamos lendo jornal aqui. A Bíblia está tão atual que nós estamos lendo o jornal de hoje. Morreu gente em todos os países. No mundo, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão. Mas a terceira parte restará nela. A gente chama de remanescente, né? É igual no caso dos judeus, foram eliminados muita gente no Holocausto por Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Os judeus, até essa parte do povo lá, 2/3 dele foi eliminado, sim, né? Não só agora na pandemia que morreu muita parte das pessoas do mundo, mas na época do Holocausto, da Segunda Guerra, muitos judeus foram eliminados. Quase que o povo judeu foi totalmente extinto. Dizimado. Entendeu? Mas ele diz: a terceira parte do povo vai restar. E está lá. E com essa terceira parte, o Senhor multiplicou e fez novamente a nação de Israel. Versículo 9. Farei passar a terceira parte. Ah, meu Deus. Vamos fechar a lição hoje doída também, né? Essa lição é doída, hein? Versículo 9. Vamos ler junto? Zacarias 13:9. Vamos lá? Farei passar a terceira parte pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome. E eu a ouvirei. Eu direi: é meu povo. E ela vai dizer o quê? O Senhor é o meu Deus. Pode repetir? Aleluia. O Senhor é meu Deus. Agora eu quero que você feche o olho. Eu quero que você pense nas provas que você tem passado. E agora sim eu quero que você levante a mão. E se você puder, com as marcas e feridas que você tem, eu quero que você diga: o Senhor é meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, o Senhor é meu Deus. Senhor, o eterno Vale a pena te servir, Deus de Senhor. Israel. Com todas as feridas, vale a pena te servir. Deus de Israel. O Senhor é o meu Deus. Deus de Amém, Israel. querido? E é muito linda essa parte, porque fala exatamente
da purificação, né? Da separação entre os orgulhosos e os humildes, né? Sofonias 3, 11 e 12. Se alguém puder ler para mim, para a gente fechar. Sofonias 3, 11 e 12. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerá no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, Meu Deus. e eles confiarão no nome do Senhor. Vamos repetir, mas deixarei no meio de ti um povo humilde, pobre, né, simples, e eles confiarão no nome do Senhor. Por que Deus vai fazer a terça parte, né? O que restar de Israel? Por que Deus vai fazer eles passar por purificação do fogo, de provas, como põe a prata e põe o ouro no fogo, na fornalha, para purificar, para que fique um povo humilde, para que fique um povo simples. A palavra pobre ali é um povo simples. Tem pobre orgulhoso, né, irmão? Tem pobre. A tradução original ali é simples, humilde. Por quê? Porque aí eles vão aprender a invocar o nome do Senhor, a dizer: meu Deus, eu dependo de ti, Senhor. Irmão, às vezes Deus vai sacudir a sua vida, às vezes Deus vai tirar uma coisa, vai tirar outra. Você vai falar: Senhor, por quê? Nesse momento da minha vida, eu estou precisando, e o Senhor está tirando a parte financeira, o Senhor está mexendo ali, o Senhor está dizendo: porque eu estou colocando você do jeito que eu quero. Aleluia. Porque eu estou trabalhando em você para te usar mais. Porque eu quero te usar mais. Então começa a remover algumas coisas para deixar você humilde, simples, né? Dependente de mim no seu dia a dia. Para você falar: Senhor, manda o maná hoje, Senhor. Manda o de hoje, Senhor. Manda o de hoje, Pai. Para ficar mais dependente dele. Por quê? Por quê? Porque aí Deus vai te usar mais ainda. Glória a Deus. Para Deus te usar mais. Às vezes tem gente que acha assim: Deus vai me usar mais, ele tem que me dar um título de apóstolo. Para Deus me usar mais, ele tem que me dar um título de missionária pastora. Não. Para Deus te usar mais, ele tem que te descer. Ele tem que deixar você humilde. Quanto mais você descer, oh aleluia, você está sentindo a glória de Deus aí? Quanto mais você descer, mais unção está caindo sobre você, mais óleo, mais poder, mais dom, mais capacidade, mais unção para te usar. Às vezes fala: nossa, parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus não fala comigo, só problema. Quando vem um problema, vem outro. Que isso? Se isso está acontecendo com o servo de Deus fiel, é porque Deus está te enchendo de mais coisas do céu, tirando as coisas da terra. Presta atenção. Presta atenção. A prata e o ouro, eles pegam lá, né? Aí ela vem cheia de sujeira. Ela vem cheia de resquício. Da onde tira lá. Eles pegam o ouro ali, né? Faz assim na água, assim, na peneira. Mas ela vem cheia de sujeirinha. Aí eles têm que pegar a prata e o ouro e enfiar na fornalha. Aí o fogo queima tudo. Palha, sujeira, impureza. Quando tira a pá que vem o ouro, a prata, só sobra ouro puro. Porque a água não tira o ouro. Entenderam, né, Passar irmãos? pela água. O que a gente estudou no versículo 1? Naquele dia eu vou abrir uma fonte que vai ficar aberta e vai jorrar, porque é ela que vai purificar pecado e vai purificar a iniquidade. A água não tira pecado, a água pode tirar alguma sujeira, mas o pecado é só a fonte eterna de Cristo, o sangue dele que vai nos purificar. E é a mesma coisa aqui, para Deus fazer você ser puro na presença dele, limpo de mágoa, de resquício de ódio, de angústia, de sentimento de ciúme, de inveja, de orgulho, de soberba. Ele tem que pegar você, filhinho, e colocar dentro do forno, da fornalha, da aflição. Porque aí lá dentro, porque às vezes a gente fala assim: eu estou bem. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Né? E aí, já perdoou?
perdoei. Esqueceu? Esqueci. Você está limpinho. Aí Jesus pega você, beleza. Pega a gente na pá, assim, ó. Entra lá na fornalha, você vê? Entra lá na fornalha da aflição. Aí que vem tudo para fora. Começa a se escutar o que você fala na hora da dor, você vê. Na hora da dor nervoso. Você fala um monte de coisa que não agrada a Deus. Estava tudo lá dentro do coração, gente. A gente só fala o que está no coração. Aí você começa a se ouvir para você ver. Nossa, o que eu estou falando? Jesus me perdoa, estou falando umas coisas bravas aqui. Por quê? Porque foi na aflição, na fornalha que Jesus tirou aquilo que estava dentro para fora. A mulher de Jó, para nos purificar. A mulher de Jó estava em silêncio. Estava em silêncio, né? Parecia serva de Deus do ladinho do marido, cheio de gado, cheio de camelo, ovelha, 10 filhos, cheio de festa. Ela estava quietinha indo no culto com ele, né? Glória a Deus. Dando glória a Deus. Aí começou a tirar. Tirou camelo, tirou ovelha, tirou isso aqui, tirou os filhos. Misericórdia, né? A gente não queria nem estar no lugar, né? Tristeza. E ela falou o que para ele? Amaldiçoa esse Deus e morre. Para que servir um Deus que tira tudo da gente? Né? E ele falou, não, você está falando como uma louca, mulher. A gente serviu a Deus no tempo do prazer, das coisas boas, vamos servir no tempo ruim também. Todo mundo prega sobre Jó, né? Mas ninguém prega sobre a mulher dele. E muitas das vezes a gente está como ela também, né? Glorificando, servindo quando tudo está bem. Começou a prova, a gente quer largar a carteirinha, né? Não sou profeta mais. Não sou profeta, não quero mais saber. Então, irmãos, no tempo do fim, o profeta de Deus vai suportar as feridas. É uma lição dura, não é? É uma lição dura. Ele diz, não coloca o manto de pelo, não. Os profetas usavam aquele manto de pelo de animal, né? Para todo mundo olhar de longe e falar, o profeta está vindo. Ele falou, tira esse manto de pelo e fala a verdade. Fala quem você é. É tempo de verdade. É tempo de verdade. E nós aqui, a lição de hoje falou também, nós como pais, mesmo que for um filho que esteja mentindo, enganando no nome do Senhor, a gente vai falar para ele, para, não engana Deus não. Não fala em nome de Deus, não engana o povo falando em nome de Deus não, porque senão você morre. A lição de hoje é muito profunda, irmãos. Vamos ficar atentos a tudo que Deus está falando. E às vezes é melhor um profeta voltar ao seu trabalho secular, um pastor, voltar ao trabalho secular, trabalhar normal e falar, eu não tenho chamada, eu não suporto a ferida, não vou enganar ninguém, porque está no tempo da graça. Não espera a vara da graça quebrar, não. E começar o juízo, não. Vamos aproveitar o tempo da justiça. E no final da lição, diz que eles feririam o pastor, que é Jesus. As ovelhas iam dispersar, cada uma para um lado. Mas o Senhor voltaria para os pequeninos. Jesus vai vir buscar os humildes. Guarda isso. Jesus vai voltar para os humildes. Para os simples. Pequeninos aqui é no sentido dos humildes, dos simples. E outra coisa, Mateus 11 fala que o Senhor vai revelar, lá no 26, vai revelar as coisas ocultas aos pequeninos, aos humildes. Então, se você quer ter revelação profunda de Deus, seja humilde, seja simples. É o que Deus manda dizer à igreja nessa manhã. Em toda a terra, então, muitos vão ser eliminados, mas o que ficar vai passar pelo fogo, vai ser purificado para sair o restinho. Porque, irmão, eu e você, tá? Todos nós, temos coisas guardadas dentro de nós. De vez em quando eu me assusto comigo. Você também? Hein, Vá? De vez em quando a gente se assusta, não assusta? Hein, pastor Dê? De vez em quando a gente se assusta com a gente mesmo. Meu Deus, nossa, eu ainda tenho esse orgulho aí, eu ainda tenho esse ciúme. Meu Deus, olha, eu ainda tenho essa raivinha. Olha, nossa, é nós e Deus, né, criança? A gente fica assim, ai, Senhor, olha aí, olha esse sentimento. Tira isso. Brotando aqui. Vontade de ir lá e dar uns tapas. O que é isso? Senhor, que sentimento é esse que ainda está aqui ainda? Né? E aí a gente precisa pedir perdão ao Senhor. Sabe? Buscar humildade, buscar simplicidade. É porque o Senhor está nos colocando na fornalha, né? Para nos purificar. Por quê? Depois da prova, virá a glorificação. Ele invocará o nome do Senhor e
Deus vai ouvir. Deus vai ouvir quem, irmãos? Quem é humilde. Deus vai ouvir aquele que diz: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa. Senhor, né? Ou Senhor, eu sou profeta e as feridas estão doendo muito, me ajuda a aguentar o tranco até o final. Ou Senhor, eu não sou profeta não quero não. Quero ser ferido, mas não chega. Sendo sincero, ele está dizendo, é tempo da sinceridade. É igual a mulher samaritana: eu não tenho marido. Melhor falar a verdade, né? Melhor falar a verdade, porque aí vai ser curado, vai ser tratado, vai ser salvo, vai ser abençoado, aleluia, do que continuar no espírito de engano. Então ele está dizendo isso, né? E diz que quando eles orarem a mim, clamarem a mim, eu ouvirei. Amém? O Senhor ouve o clamor daquele que é sincero. Senhor, eu não estou suportando isso. Senhor, está difícil isso. Sendo sincero, falando com Deus da maneira como tem que falar, né? E aí o Senhor vai fazer a grande obra na nossa vida, amém? E o Senhor vai dizer, eles dirão: é meu povo. O Senhor vai dizer: é meu povo. E o povo vai dizer o quê? O Senhor é meu Deus. Amém? Vai declarar: o Senhor é meu Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor vai fazer essa diferença dos verdadeiros e dos falsos, dos orgulhosos e dos humildes. Deus vai fazer a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Amém? Então vamos estar alerta, irmãos. Vamos estar atentos à palavra do Senhor. Essa foi uma palavra que, sinceramente, eu falo para os irmãos, mexeu muito comigo. Mexeu muito com o meu coração. E é uma pena que as pessoas não... A igreja de Cristo não está atenta à palavra de Deus. Eu estava estudando essa semana que Zacarias, ele é filho de Baraquias. E ele morreu, ele foi morto, né, entre o santuário e o altar, por pregar a verdade. Que ferida, né? Que ferida que esse homem recebeu. Ele foi morto entre o santuário e o altar, né? Então você vê aí que tristeza. Então, a gente, por pregar a verdade, muitas das vezes a gente é perseguido, né? Perseguido, é caluniado, é ferido, mas não podemos calar não, nós temos que continuar pregando, né? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. É 11h03, né, bispo? Meio-dia. Meio-dia é o Rosh Hashanah, é o ano novo de Israel. Louvado seja Deus. Vai estar 1 hora do... Está faltando 1 hora. Contagem regressiva para o ano novo judaico, né? Que bênção. E como Israel é o relógio de Deus, estamos entrando num novo ciclo, né? Se o pastor Deis essa noite puder tocar o shofar, a gente vai ficar feliz, porque é um ano novo, né? Vamos proclamar um tempo de arrependimento e reflexão para um novo tempo para nós, né? Até terça-feira, das 18 horas, está comemorando o ano novo lá. Então é um tempo novo, um tempo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh Espírito Santo, tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, homens
Ansioso espero a sua volta, a sua volta. Naquele dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos, aleluia, contigo estaremos, para sempre, aleluia, aleluia, Maranata, Cristo. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Louvado seja. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui, podes morar aqui, podes morar aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bispo vai estar dando a bênção apostólica em nome de Irmãos, não Jesus. sei se vocês repararam, nós estamos numa blusa de Israel, né? Tira o violão. Isso, é o ano novo, né? Irmão.